Olá! Hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain para mostrar para vocês como se comportou um mercado muito importante no sul do Brasil, o mercado de Florianópolis e região metropolitana, que aqui nós estamos trazendo para vocês os dados também de Palhoça e São José. Os dados que eu vou mostrar para vocês ao longo de todo o nosso bate-papo aqui fazem referência ao primeiro trimestre de 2020. Muitos podem se perguntar, ao final do primeiro trimestre, os impactos da Covid no nosso mercado ainda eram inexistentes, uma vez que o processo de isolamento, distanciamento ficou mais evidente só na segunda quinzena de março. Mas nós estamos sempre reiterando para nossos amigos, clientes, parceiros, que é muito importante nós sabermos em que pé estávamos antes da pandemia. Só assim a gente vai entender qual o real impacto que ela trouxe para o mercado que nós atuamos. Então você, amigo, loteador, empreendedor, imobiliarista, construtor, arquiteto, ou seja, toda a cadeia da construção civil e do mercado imobiliário de Florianópolis e região, fique conosco até o final aqui desse vídeo que a gente vai tratar assuntos importantes como dado de lançamentos, preços, estoques dessa região, como essa região estava ao final do primeiro trimestre de 2020. Um primeiro dado que a gente sempre mostra é como se comportaram os lançamentos imobiliários nas regiões analisadas. Lembrando que os dados que eu estou trazendo para vocês é o agregado de Florianópolis, Palhoça e São José. Nesse slide 8, portanto, a gente vê um constante crescimento que a cidade e a região passou em termos de lançamento imobiliário. Em 2017, os três municípios lançaram 37 empreendimentos, em 2018 foram 52, em 2019 nós atingimos a marca de 62 empreendimentos lançados. Só no último trimestre de 2019, as três cidades juntas lançaram 20 empreendimentos. Veja que nós lançamos lá em Florianópolis e região 20 empreendimentos no primeiro trimestre, fomos caindo ao longo do segundo e do terceiro e tivemos uma ampla recuperação no final de 19. O volume de lançamentos do primeiro trimestre em Floripa e região também teve uma queda, como a gente consegue ver em vários outros mercados do Brasil, inclusive aqui no nosso canal do YouTube a gente comenta de vários mercados do Brasil, de Belém, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Então você que quer comparar a tua cidade com outras, até recomendo ver outros vídeos. E justamente esse dado de lançamento a gente consegue ver em outras regiões, inclusive no estado do Paraná, vizinho a Santa Catarina. Importante falar que, historicamente, o primeiro trimestre, como vocês bem podem ver, inclusive nesse gráfico, possui um volume menor de lançamentos. Mas mesmo assim, do quarto tri de 19 para o primeiro tri de 20, a queda em número de empreendimentos lançados foi na ordem de 65% na região de Florianópolis. Agora, analisando só os empreendimentos residenciais, nesse gráfico aí que vocês vão ver na tela no slide 9, a gente separa esses empreendimentos residenciais entre mercado Minha Casa Minha Vida e o mercado fora do Minha Casa Minha Vida, do médio, alto padrão e luxo. E fica muito clara a baixa penetração, a baixa penetração do mercado Minha Casa Minha Vida nessas três cidades. Claro que Florianópolis a oferta é bem menor, mas em São José e Palhoça essa oferta ainda é considerável, mas em volume de lançamentos o Minha Casa Minha Vida pouco figurou em empreendimentos lançados aí quando a gente vê do primeiro tri de 17 até agora. Só a barrinha vermelha ali embaixo, 1 ou 2 lançamentos por trimestre foi a constância desses empreendimentos. Muito discrepante, inclusive, de outras regiões do estado, em cidades ali mais do Vale do Itajaí, como Blumenau, até como Joinville também, a maior cidade do estado, a presença do Minha Casa Minha Vida é muito mais perceptível. Blumenau, Jaraguá, próprio Itajaí, o número de empreendimentos Minha Casa Minha Vida é muito mais perceptível do que aqui na região metropolitana da capital do estado. Em unidades lançadas, a região metropolitana de Florianópolis também mostrou um incremento muito considerável se levarmos em conta o recorte temporal de 17 até 2019. Em 17, a região lançou praticamente 3 mil unidades de forma arredondada. Passamos para 3.700 em 2018, atingindo 5 mil unidades lançadas em 2019. Volume lançado que bem possível não se mantenha ao longo de 2020 por conta desse processo de postergação de lançamento que muitos empreendedores estão tendo. Lembrando que não estão tendo, e Santa Catarina não é diferente, muitos empreendedores cancelando lançamentos. Os lançamentos estão sendo postergados, são coisas distintas, mas pelo processo de quarentena e de pandemia, possivelmente esse volume de 5 mil unidades talvez
não ocorra. A gente tem que mensurar trimestre a trimestre e vamos aqui analisando e compartilhando com vocês para ver como serão as movimentações do mercado de Florianópolis região ao longo de 2020. O fato é que o primeiro trimestre de 2020 foram lançados apenas 370 unidades de forma arredondada, sendo 357 residenciais e 12 unidades comerciais. Então o volume que, se nós anualizarmos, portanto, nós estamos falando numa hipótese aí mais otimista, se a gente anualizar 400 unidades, algo como 1.600 unidades lançadas na região, né? Só para ter um comparativo se mantida a mesma proporcionalidade de lançamento do primeiro trimestre. É claro que isso não é uma constante, mas temos que ter em mente que o volume colocado no mercado no primeiro trimestre foi bem abaixo do que o volume colocado no primeiro trimestre de 19, que foram 1.300 unidades. Então uma queda, portanto, de 72% no volume de unidades lançadas comparando no mesmo período do ano passado. Se em unidades e se em empreendimentos nós aumentamos, em VGV lançado nós triplicamos a oferta nas 3 cidades, se comparado a 2017 a 2020. Saímos de patamares de 600 milhões de lançamento para patamares de 1,8 bilhões em lançamento imobiliário ao longo de 2019. O que denota não só um aumento em número de unidades, mas possivelmente também um aumento no ticket médio desses produtos lançados. Isso também muito em decorrência, como eu disse há pouco, de uma menor participação do Minha Casa Minha Vida nesses 3 mercados aqui analisados, se comparado a outros do estado de Santa Catarina. Então, Florianópolis região atingiu 1,8 bilhões em lançamentos, em VGV lançado ao longo de 2019. Vindo para o primeiro trimestre de 2020, aquelas que eu disse há pouco, 370 unidades, resultaram num VGV lançado de 160 milhões. E como estava a fotografia dessas 3 cidades ao final de março de 2020? A gente consegue segregar isso por padrão, por tipologia, por ano de lançamento, enfim, essa base de dados nos permite olhar a oferta instalada nos mercados de diferentes formas. Como estava então o mercado ao final de março de 2020 nessas 3 cidades? Aqui a gente tem um grande resumo nesse slide 13 de como estava o mercado, tanto vertical, comercial e horizontal em Floripa, em Palhoça e em São José. Florianópolis chegou ao final de março com 237 empreendimentos à venda nas mãos dos incorporadores, independente do seu ano de lançamento, mas desde que tenha unidades diretas do incorporador, ele está nessa base, com 3.975 unidades. Palhoça com 30 empreendimentos, somando 644 unidades. E São José com 79 empreendimentos e mais 1.185 unidades. Tanto no mercado de incorporação quanto no de urbanismo, as 3 cidades possuem cerca de 350, eles são 346 empreendimentos à venda, com mais ou menos 5.800, que praticamente é o volume do que foi lançado no último ano, né? A gente viu há pouco o volume de lançamento. Então o que está à venda representa mais ou menos o que foi lançado no último ano. E no slide 15, nós conseguimos ver a oferta residencial por padrão. O que é o padrão? É a estratificação que nós fazemos por ticket médio dos empreendimentos. Vejam vocês que a oferta final, ou seja, o estoque, é de 5.024 unidades no agregado das incorporações das 3 cidades, mais 272 salas comerciais à venda e 508 lotes, somando 5.800 unidades em estoque, como eu já disse. Vamos olhar aqui a primeira parte dessa tabela, que é a oferta de incorporação, que é o maior mercado nas 3 cidades. Tá? Primeiro, o estoque econômico, que é o Minha Casa Minha Vida. Em Florianópolis ele é irrisório, assim como em São José. O estoque Minha Casa Minha Vida na região metropolitana de Florianópolis está praticamente concentrado em Palhoça, com 344 unidades. Juntas, as 3 cidades oferecem cerca de 450 unidades, são 446 unidades Minha Casa Minha Vida vertical à venda nas 3 cidades. Um volume inexpressivo se comparado a outros mercados. O maior mercado em estoque nas 3 cidades é justamente o mercado do padrão médio, que são apartamentos entre 400 e 700 mil reais. Eles somam 1.365 unidades à venda nessas 3 cidades, sendo que a ampla maioria, 1.000 unidades aproximadamente, estão em Florianópolis.
Outro ponto aqui em termos de estoque, de oferta final que cabe a gente pontuar, é a oferta do luxo e super luxo. O que é luxo? Apartamentos entre 1 milhão e 2 milhões de ticket médio, e super luxo, apartamentos acima de 2 milhões. Naturalmente, a concentração desses produtos na região metropolitana de Florianópolis está ali muito voltado, ainda de forma pulverizada, em várias regiões da ilha e até do continente. Nós temos, portanto, nesses dois mercados somados 525 unidades, somando luxo e super luxo. São 101 unidades super luxo à venda na cidade de Florianópolis. Em Palhoça e São José inexiste essa oferta. E de luxo nós temos 424 apartamentos em Florianópolis à venda contra 49 em São José. Então, das 3.400 unidades à venda na cidade de Florianópolis, mais de 500 são do padrão luxo e super luxo. Isso contando só incorporações imobiliárias. Um dado muito positivo que nos salta aos olhos, sobretudo na cidade de Florianópolis, é quando nós desagregamos o estoque de todas as 3 cidades pelo ano de lançamento desses produtos. Veja lá vocês, das 3.463 unidades, aqui no slide 17 a gente consegue ver, 1.454 foram lançadas em 2019. Então isso significa dizer que praticamente 40% do que está à venda na cidade de Florianópolis foi lançada ano passado, em 2019. Ou seja, é um estoque novo que muitas vezes, inclusive, não pode, às vezes não está nem em obra ainda, está no chão, né? Mas essencialmente são produtos em obra, não estão prontos. Então é um estoque oxigenado, um estoque saudável. A cidade de Florianópolis, praticamente 40% dela, do que está à venda na cidade, foi lançada ano passado. E como que estão os preços médios nas 3 cidades? Aqui no slide 18 a gente consegue comparar as 3 cidades também desagregado por padrão. O ticket médio, portanto, da cidade de Florianópolis é de R$ 778 mil. Ticket médio bem expressivo. Maior, inclusive, que Curitiba, por exemplo, uma outra capital do sul. Ticket médio de Curitiba ao redor de 620, 630 mil reais. Ticket médio de Florianópolis, 778. Né? Veja o super luxo lá com ticket médio de 3 milhões, o luxo de 1 milhão e 300. E o especial, vejam só, o padrão especial. O que é o padrão especial? São produtos essencialmente de um quarto, compactos, estúdios e lofts. Esse padrão, o preço médio desse padrão em Florianópolis é de 650 mil reais o ticket médio. Um ticket médio muito, muito expressivo. E aí o que denota que os produtos colocados nesse padrão são produtos ainda que compactos, mas produtos posicionados para padrões superiores de acabamento, de localização. Já em Palhoça, o ticket médio cai para 272 mil reais, até porque nós temos oferta só entre os padrões econômico e alto, né? O alto ali, 982 mil de ticket médio, não temos nada acima de 1 milhão em Palhoça à venda. E em São José, o ticket médio batendo 400 mil reais, o que é o que a gente chama de padrão standard, né? Um ticket médio mais voltado ao padrão standard. O primeiro imóvel ali pós-econômico, né? O padrão standard, que está acima do Minha Casa Minha Vida e bate 400 mil. Então, esse é o valor médio dos apartamentos em São José, 400 mil reais. Quando a gente fala em preço pelo metro quadrado, que é um dos principais balizadores aí para quem empreende, Florianópolis figura com um preço de 9 mil reais, um preço bem expressivo, né? Sobretudo, se a gente pegar a região mais central, Beira-Mar Norte, se a gente for inclusive para algumas regiões do norte da ilha, algumas regiões de expansão que estão tendo um volume de oferta bem interessante também no sul da ilha, dada também a escassez de terreno, ao baixo gabarito, enfim, questões de legislação quanto ao uso do solo de Florianópolis faz com que o preço seja impulsionado. Então o preço médio hoje em Florianópolis é de 9 mil reais, flutuando do econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, mas que é inexpressivo na cidade, de 3.100, ao super luxo, que é um preço médio de 15.500. Tá? Aquele padrão especial que agora há pouco falei para vocês que tinha um ticket médio de 650 mil, em termos de metro quadrado, os produtos encaixados nesse padrão, produtos de um dormitório, estúdios ou lofts, têm um preço médio de R$ 11.200. Né? Então, um valor agregado realmente muito evidente nessa tipologia de produto na cidade de Florianópolis. E claro, quando eu vou para Palhoça, dada a oferta menos qualificada em termos de padrão, com ticket médios menores, a cidade apresenta aí um valor médio de R$ 4.200 o metro quadrado privativo. Lembrando sempre que isso aqui é metro quadrado privativo, da porta para dentro. Tá? E em São José, esse mesmo preço bate R$ 5 mil, com flutuações de R$ 3.500 para o econômico até R$ 6.600 para o padrão luxo. Por fim, qual o volume que está à venda nas 3 cidades?
em termos monetários, em termos de dinheiro. Quanto que tem a venda nas 3 cidades? Nós estamos falando aqui que os 346 empreendimentos, entre horizontais, comerciais e verticais, resultam num VGV final, no VGV em estoque de 3,3 bilhões. Esse é o volume total que está disponível na mão dos incorporadores na cidade de Florianópolis, Palhoça e São José. Mais uma vez agradeço a você que ficou conosco até então. É sempre bom poder compartilhar dados e tornar o nosso mercado cada vez mais assertivo nas suas análises, propiciando assim tomadas de decisões mais eficazes. Vocês podem baixar essa apresentação que eu mostrei para vocês, inclusive com alguns dados a mais, aqui no link abaixo da nossa descrição. É sempre um prazer falar com vocês, sobretudo vocês, amigos catarinenses de Florianópolis, sempre muito gratificante poder atuar, estar lado a lado com você, empreendedor da Ilha da Magia. Fique por dentro do mercado com a Brain, até uma próxima.